Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão por aí? Conseguem me ouvir? Ninguém abriu a câmera até então não tem ninguém consentindo. Ah, que bom. Boa Boa noite. noite. Então, se a Núbia está ouvindo, então vamos supor que todo mundo está ouvindo também. Boa noite, Ingrid, Jaqueline, Fábio, Osmar, Fabi. Deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que é isso, né? O Éder está entrando. Boa noite a todos vocês. Hoje eu estou aqui com alguma dificuldade para enxergar bem a tela, por mais que as letras sejam grandes e garrafais, porque agora pela tarde eu fiz um exame no oftalmologista. Alguns de vocês já devem ter passado por isso. Coloca um colírio nos olhos, e aí eu pensei que em questão de uma hora você já estaria enxergando normal. Aí eu pesquisei no Google, diz que pode durar até 24 horas. Eu espero que não seja o caso. Vim de Campinas para cá, tateando, colocando o trânsito em risco, mas felizmente, graças a Deus, estamos aqui. Mas porventura, né, alguma coisa ficar diferente aí do esperado, vocês já sabem que é porque eu não estou enxergando direito mesmo, mas vai dar tudo certo. Como vocês sabem, nós estamos estudando aí divisão espacial do poder, que é uma das frações muito importantes para a compreensão da organização do Estado e dos poderes. Já vimos duas partes de divisão espacial do poder, entendendo quem é o Estado brasileiro, né? Enquanto república, enquanto federação, o que é federação. Na última aula, nós vimos como estão organizados os entes federativos, o que são esses entes federativos, o que lhes compete. E aí, eu até mencionei para vocês sobre a necessidade de fazer uma leitura atenta desses artigos, a partir do artigo 20 da Constituição em diante, até o 30, é necessário fazer uma leitura pormenorizada para entender bem no que consiste essas competências dos entes federativos. E hoje, para a gente finalizar esse primeiro trecho da organização do Estado e dos poderes, nós vamos ver primeiro uma parte teórica de menor importância, mas pode ser que em algum momento você encontre terminologia nesse sentido para se entender como se dá a repartição de competências, por isso que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso. Na sequência, um caso prático relacionado a competências, e essas competências que às vezes estão mescladas, né? Tem pontos de intersecção que provocam dúvidas de quem deve administrar determinado bem público, quem deve legislar a respeito de determinada demanda. Então, há um caso prático aí para a gente se debruçar. E, na sequência, a gente conclui com a compreensão sobre intervenção federal, que é isso que a gente vivenciou e tem vivenciado agora mais recentemente, já que a palavra-chave sobre a compreensão da federação é autonomia, os entes federados têm autonomia, então importa que a gente saiba em que circunstâncias que essa autonomia pode ser perdida, ainda que temporariamente, ainda que em parte, mas essa autonomia em algum momento ela pode ser suprimida, e aí importa que a gente saiba como, principalmente porque a regra é a autonomia. A intervenção é meramente excepcional, os termos lá do artigo 34 em diante. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nesses artigos também. Essa é a nossa proposta para a aula de hoje. Estou vendo aqui boa noite da Fabi, da Ingrid, da Jaqueline com K. Um abraço para vocês, boa noite, e vamos juntos aí. Quero ver como que vai ser o desempenho de vocês lá nas questões que a gente tem por fim, as questões da FGV, tá bom? Abraço aí para o meu amigo Éder também, que está comparecendo hoje no presencial. E assim, queridos, seguimos nos nossos trabalhos. Então, para aí a nossa compreensão, deixa eu ajustar aqui minha tela. Alguns pontos podem ser que do slide não quero tapar. Então, modelos de repartição de competências. Como eu mencionei para vocês desde as últimas aulas, em alguns sistemas as competências elas são bem restritas, bem taxadas.
cada um no seu quadrado. O que é da União, poder central, é do poder central. O que é do Estado-membro, poder regional, é do poder regional. O que é do município, poder local, é do poder local. Então, há federalismo, que se concentra até na ideia de federalismo dual, em que, de maneira muito específica, bem taxada, se identifica o que é de cada um, né? O que cada um deve fazer. E dentro dessa lógica é que se compõem modelos de repartição de competências, que são modelos distintos. Está aqui na segunda tela, só para mostrar para vocês. São modelos de repartição de competências distintos. Isso é uma questão meramente terminológica, não tem maiores implicações práticas, mas pode ser que em alguma avaliação, alguma prova, você encontre essas terminologias e eu não gostaria que você se surpreendesse. Então, quando você fala em modelos de repartição de competência e chama esse modelo de modelo clássico, então você está considerando que as competências estão taxativamente distribuídas entre a União, os estados e os municípios. Não há essas zonas de intersecção, essas competências comuns que a gente costuma ver, inclusive, na nossa própria Constituição. Por outro lado, quando se fala de modelo moderno, estamos falando de competências comuns ou competências concorrentes. E a gente vê isso na nossa Constituição, inclusive competência concorrente para legislar, lá no artigo 24, compete à União, compete aos estados, compete ao Distrito Federal, nesse caso não aos municípios, competência concorrente para legislar. Essa conjugação de esforços dos entes federativos, isso se entende como um modelo moderno de repartição de competências. Numa primeira fase do federalismo, que é caracterizado pela primeira Constituição, pela Constituição americana, né, não teve uma segunda, pela Constituição americana, se entendia que havia ali um modelo clássico. De maneira muito clara estava identificado aquilo que era do poder central e aquilo que era do Estado-membro. Porém, quando vieram as grandes guerras mundiais e colocaram em xeque essa possibilidade de cada Estado-membro cuidar de si de maneira isolada e foi necessário jungir esforços, aí a partir daí se começou a pensar de maneira mais concentrada no modelo moderno, onde os entes federativos comungam de competências semelhantes, próximas, dialogam para a resolução de demandas do Estado. E aí, uma outra classificação também que a gente encontra é essa classificação no modelo horizontal, que se assemelha à compreensão do modelo clássico, né? Em que há, de maneira clara, aquilo que é de cada um. Aí você tem o exemplo da Constituição brasileira, nesses artigos descritos na sua tela, e aquele que é o modelo vertical, em que há uma conciliação, uma conjugação de competências em entes federativos diversos, como o exemplo aí do artigo 24. Veja, isso que está na sua tela é algo meramente terminológico, não tem maiores efeitos práticos e não é uma fração de muita importância da disciplina. Mas, como eu disse, pode ser que você se defronte com essas classificações em algum momento, e daí a relevância de você saber do que se trata. Aqui, essa é a sua segunda tela. Aqui na primeira tela, a respeito das competências ainda, vale a pena mencionar a respeito dessa repartição de competências, que a forma como isso está proposto na nossa Constituição, isso é fruto do poder constituinte originário, aquilo que a gente já explicou em aula própria, ao poder constituinte originário que fundou o Estado, qualquer um, inclusive o brasileiro, fundou do ponto de vista jurídico, né, não geográfico, não histórico, do ponto de vista jurídico, e esse poder constituinte originário, ele firmou ali aquilo que seriam as atribuições, as competências de cada um desses entes. E eu até mencionei para vocês aqui em aula própria que daí a importância, a relevância de se contar com uma Constituição rígida, em que seja difícil fazer alteração da Constituição. Se faz, é verdade, mediante emenda, poder constituinte derivado reformador, mas é preciso observar
critérios rígidos do ponto de vista formal, do ponto de vista material, descritos lá no artigo 60 da Constituição. Esses bloqueios, eles inclusive, eles são úteis, essa dificuldade para se mudar a Constituição, para a preservação das competências dos entes federativos. Tá? Porque se não há esses limites mais rígidos, pode ser que as competências que hoje, eventualmente, são destinadas aos municípios ou destinadas aos estados, elas sejam esvaziadas. E se há um esvaziamento de competências dos entes federativos, há um esvaziamento de autonomia. E se há um esvaziamento de autonomia, por consequência, você está colocando em xeque a própria federação, que é uma aliança em que se unem ali os entes federativos. Então, daí a importância de se contar com, sim, possibilidade de alteração à Constituição por emenda, mas é uma possibilidade que se dá, no nosso caso, numa Constituição rígida, que preserve, inclusive, essa separação, essa distinção de competências e preserva ainda mais os temas considerados mais relevantes, que são as cláusulas pétreas. Nessas não devem ser tocadas, o que faz, inclusive, o nosso queridíssimo ministro Alexandre de Moraes considerar que a nossa Constituição não é apenas rígida, mas super rígida, mas uma classificação convencional mais aceita pela doutrina em geral, para você não errar na sua prova, segundo a tipologia, quanto à estabilidade, a nossa Constituição é rígida, tá? Não é super rígida. Super rígida é uma classificação própria do ministro Alexandre de Moraes. Vale a pena, quem sabe, você fazer menção disso numa prova dissertativa, né? Mais uma prova objetiva, vá na segurança, quanto à tipologia, no que se refere à estabilidade, alterabilidade da Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição rígida, certo? Então, só para vocês terem uma ideia aí desses modelos de repartição de competência, recapitulando aí com você, modelo clássico, que se assemelha, que lembra o federalismo dual, onde há distinção bem clara do que é de cada um dos entes federativos. Modelo moderno, onde já há uma conjugação dessas competências, esforços comuns para ser cumpridas essas competências. Essa é uma primeira classificação, clássico moderno, e ainda uma segunda classificação em horizontal e vertical. Horizontal é também essa distinção bem clara entre a União, o Estado, o município, né, e assim por diante. O modelo vertical também relacionado a essa comunhão de esforços para a realização das competências descritas na Constituição, tá certo? Então, guardem essa informação aí também quanto aos modelos de repartição de competência, ainda que seja algo de ordem terminológica, mas pode ser útil no momento de resolver alguma questão. Eu já cheguei a falar com vocês em sala, então eu creio que vocês se lembram um pouco desse caso aí, para a gente concluir essa parte de compreensão de competências, é o caso do uso do amianto. O amianto é uma substância que é utilizada para fazer telhas, para fazer caixa d'água, para fazer muitos materiais. E já desde a década de 90, na verdade, desde há muitas décadas, se há suspeita de que o amianto é uma substância cancerígena, uma substância que provoca males à saúde das pessoas. Porém, na década de 90, foi promulgada uma lei que permitia o uso de um certo amianto, chamado, até anotei aqui, arbusto branco ou crisotila. Essa espécie de amianto, segundo o que se compreendeu naquela época, embora fosse possivelmente uma forçação de barra dos grupos econômicos, dos grupos envolvidos, mas se entendeu que era uma possibilidade de se fazer o uso do amianto. E o fato é que, em razão desse uso, muitas pessoas se descobriram doentes, se descobriram com câncer, inclusive, em razão do contato com esse tipo de substância, principalmente os trabalhadores, né, fazendo telhas, fazendo caixa d'água e usando esse material, muitos desses
foram diagnosticados com câncer. E essa lei, lá na década de 90, a lei de 95, dizia que essa espécie, o arbusto branco de amianto, ela poderia ser utilizada. E aonde que está aí o nosso dilema, a nossa questão relacionada à competência? A competência para se tratar, de se legislar sobre saúde, é uma competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Se é uma competência concorrente para legislar, não inclui os municípios, nos termos lá do artigo 24 da Constituição. Essa lei de 95, que eu mencionei para vocês, é uma lei federal, ou era uma lei federal que permitia o uso do arbusto branco. Porém, alguns estados, alguns municípios, inconformados com essa decisão da União, começaram a legislar também e dizer, olha, se você vai vir para cá com essa permissão que deixa as pessoas doentes, aqui no meu estado isso não vai acontecer não. Aqui no meu município isso não vai acontecer. E começaram a legislar nesse sentido. Essas leis desaguaram em algum momento no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, naquela época, nessa primeira fase, considerou que essas leis estaduais, essas leis municipais eram inconstitucionais. E por que inconstitucionais? Porque, como vocês bem sabem, esse tipo de matéria, cabe à União legislar concorrentemente, porém, as normas gerais vêm da União e as normas suplementares vêm dos estados ou do Distrito Federal. É isso que a gente encontra lá no artigo 24. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou que havia aí uma inconstitucionalidade formal, orgânica. Vocês que fizeram o processo constitucional se lembram. Inconstitucionalidade formal, que pode ser orgânica propriamente dita, ou por violação aos pressupostos objetivos do ato, e nesse caso é orgânica, ou seja, a lei veio do ente federativo errado. Deveria vir da União, veio do Estado, deveria vir do Estado, veio do município. Nesse caso, veio da União, mas os estados, os municípios começaram a legislar em cima e contrariamente, porque diziam, não basta apenas restringir o uso do amianto e colocar só o arbusto branco. O arbusto branco também faz mal, o arbusto branco também provoca câncer, e aqui não vai funcionar. Então, no primeiro momento, o STF considerou que essas leis elas eram inconstitucionais e haveria aí uma inconstitucionalidade formal orgânica, inclusive com decisões com efeito erga omnes para todos, como vocês já sabem do que se trata. Porém, como vocês sabem, mesmo diante de controle de constitucionalidade concentrado ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ambas as hipóteses têm vinculação para a administração pública, para os demais entes do Poder Judiciário, enfim, embora tenha esse alcance, né, tanto para o Executivo quanto para o Judiciário, uma decisão do Supremo Tribunal Federal não ata as mãos do Legislativo. O Legislativo continua com possibilidade de legislar, não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em nível administrativo, vocês devem observar, até que se tenha uma outra postura, uma outra lei a respeito daquela matéria, eles devem observar também a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas nada impede que o legislativo regional ou local, com a autonomia que tem, legisle novamente sobre a matéria, ainda que de maneira contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. E foi isso que aconteceu. Tanto alguns estados quanto alguns municípios começaram a legislar novamente para dizer novamente que o amianto fazia mal, que era cancerígeno, que deveria ser extirpado na raiz e não apenas permitido e não aberta a exceção para o uso da chamada crosotila, né, ou arbusto branco. E aí, com essas novas legislações federais, municipais, isso desagou novamente no Supremo Tribunal Federal, anos depois. Primeiro, entre os anos 2000 a 2010,
passou por lá, mas não teve um desfecho, e por fim isso voltou para o STF em 2017, quando então o STF deu uma cartada dizendo, de fato, nós percebemos, nós nos damos conta que aquilo que nós considerávamos ah, constitucional num primeiro momento, porque naquele momento ainda se tinha alguma dúvida se o arbesto branco fazia mal ou não fazia mal, na verdade não se tinha dúvida nenhuma, relatos da época já demonstravam que isso era cancerígeno, mas muito provavelmente por pressões econômicas isso foi preservado naquele tempo. Mas isso aí voltou, isso em troco da morte de muita gente, vale destacar. Isso voltou em 2017 para o STF, não em 2017, mas redundou numa decisão em 2017, 22 anos depois, e o STF, ponderando, considerou que estava diante de uma inconstitucionalidade material superveniente da lei federal, ou seja, aquela lei federal que em 95, como não se sabia exatamente se o arbesto branco fazia mal ou se não fazia mal, frise-se, coloque aqui um parêntese à parte, sabiam sim, tá? Mas interesses econômicos prevaleceram sobre a vida. Mas vamos fingir que não sabiam. E aí, nessa época, foi declarada a lei constitucional. Aí voltou, tempos depois, e tempos depois foi dada o entendimento que aquela lei que nasceu supostamente constitucional em 95, com a evolução da ciência, ela se fez inconstitucional, porque se passou a ter certeza que o arbesto branco, que a crisotila fazia mal, provocava câncer. Então, por isso, se estaria diante de uma inconstitucionalidade material superveniente, né, que veio depois, a respeito da lei federal. Né? E aí, num julgamento de leis estaduais, inclusive a lei paulista, outra lei fluminense, né, do Rio de Janeiro, essas leis estaduais que cortavam o amianto pela raiz, que não usa de jeito nenhum, essas leis foram consideradas constitucionais. E ao serem consideradas constitucionais, incidentalmente, à parte, essa lei de 95 foi considerada inconstitucional. Então, da lei até a decisão de 2017, 22 anos de mortes de pessoas doentes, tudo isso poderia ter sido restringido, minimizado muito antes, mas supostamente à época não se tinha informações suficientes sobre esse produto, e aí isso só veio a ser decidido por fim em 2017, e hoje, felizmente, o uso do amianto é absolutamente proibido com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente ter essa visão geral aqui de competências e perceber que há uma inclinação do Supremo Tribunal Federal, como você encontra nessa caixa central aí, abaixo da caixa amarela, logo abaixo, voto aí do ministro Edson Fachin, indicando essa inclinação do Supremo Tribunal Federal para considerar que, às vezes, a legislação estadual, a legislação municipal, ela melhor se conforma à Constituição do que a própria legislação federal. Não obstante essa, fosse a quem devesse dispor de normas gerais e as normas suplementares ficarem para os Estados-membros e para o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição. Mas só para a gente enxergar aí que há essa inclinação, que a gente pode perceber aqui no caso do amianto, a gente pode perceber no caso lá da queima da palha da cana de açúcar, né, de Paulínia, que são já entendimentos que demonstram uma certa evolução da corte a esse respeito, não obstante possa ser objeto de algumas críticas pontuais também. Feita essa última consideração sobre as competências, então a gente parte aqui para uma outra fração da matéria. Como eu disse para vocês, o centro da ideia é que
os Estados-membros, os entes federativos, eles são autônomos. Né? Essa é a ideia base para se compreender bem a organização do Estado, dos poderes. Autonomia, autonomia para legislar, autonomia para governar, autonomia para organizar, autonomia para administrar e assim por diante. Soberania tem o Estado brasileiro. Na federação, autonomia tem os entes da federação. Mas mesmo essa autonomia, ela não é absoluta. Em algumas hipóteses, essa autonomia pode ser colocada em xeque e ela se dá excepcionalmente mediante intervenção federal e que agora, se ninguém sabia do que se tratava, agora mais recentemente, reza a lenda que todo mundo já se deu conta do que se trata uma intervenção federal e que você pode ver aí com vagar nos mal escritos artigos 34 a 36 da Constituição. Eu reputo artigos muito mal escritos, não 34, mas o 35 é muita referência. Você lê o artigo, ele te joga para outro artigo. Você lê um outro, ele te joga para outra linha. Não tem a descrição no próprio artigo. Isso provoca um incômodo em mim, não sei em vocês, mas façam a leitura e façam a experiência. Hipóteses de intervenção federal, que é excepcional. Primeira hipótese é uma intervenção espontânea. Primeira hipótese de intervenção federal é que ela pode ser espontânea. Espontânea de quem? Quem pode intervir? Tratando-se de intervenção federal, isso é competência do presidente da República. Ele pode decretar a intervenção federal. Não obstante, isso possa ser revisto, né, depois ser feito controle político, etc. Mas uma das possibilidades de intervenção federal, que tem os artigos descritos na sua tela e no seu material, é a intervenção espontânea. Ninguém me pediu, ninguém me falou nada, foi espontaneamente. Ninguém me mandou, ninguém me pediu, ninguém me solicitou, ninguém me requisitou. Espontaneamente, estou decretando a intervenção federal, claro, dentro dos enquadramentos propostos pela Constituição, já que se trata de uma exceção à autonomia dos entes federativos. Uma outra possibilidade de intervenção federal, ela é provocada por solicitação. E aqui a gente tem que ser bem atento às palavras. Solicitar não é mandar. Quem solicita faz um pedido, não está dando uma ordem. Então, tanto o poder legislativo quanto o próprio poder executivo de outros entes da federação podem solicitar a intervenção federal nessas possibilidades descritas aí na tela. E aí, como é uma solicitação, não é uma ordem, o presidente da República ele pode cumprir, ele pode atender essa solicitação, ou não pode atender essa solicitação. Então, aqui duas hipóteses: espontânea, vem do próprio presidente da República analisando o cenário, provocada, né, provocada seja pelo legislativo, seja pelo executivo de outros entes da federação, e aí cabe ao presidente da República avaliar se é o caso de intervenção ou não, e provocada por requisição. Atenção às palavras, meus amigos e minhas amigas. Uma coisa é provocar por solicitação, é um pedido. Outra coisa é provocada por requisição. A lei não tem palavras inúteis. Requisição é ordem. E essa ordem, essa requisição vem do Poder Judiciário. É uma ordem para que seja feita a intervenção a fim de preservar o próprio Poder Judiciário. Então, você tem três hipóteses de intervenção. Veja as espécies. Se você fizer só a leitura dos artigos 34 a 36, você não vai conseguir fazer essa interpretação, essa conceituação, essa composição doutrinária. Daí a importância de você acompanhar também o material. Então, há por solicitação, assim como há por requisição. Solicitação é pedido, requisição é ordem. Solicitação vem do legislativo ou do executivo de outros entes da federação. Requisição vem do Poder Judiciário. E, por fim,
uma última hipótese, provocada dependendo de provimento de representação. Há hipóteses de intervenção federal que elas dependem de representação. Isso também é estudado lá em processo constitucional. Depende de representação. Representação de quem? Do chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República. Só ele, e apenas ele, pode, para estes casos, representar pela intervenção. E ele representa para quem? Para o presidente da República? Não, ele representa para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai avaliar a representação do Procurador-Geral da República a respeito desses temas e, decidindo pela intervenção, vai determinar que o presidente faça a intervenção. E vindo essa ordem do Supremo Tribunal Federal, não caberá ao presidente dizer se intervém ou se não intervém. É uma ordem. Então, veio de representação do procurador. Professor, Pois não. essa ação seria um resquício daquela ação interventiva, né? Uma das primeiras ações que versava sobre o controle de constitucionalidade. Não seria isso? Uma boa colocação, só que não é um resquício. É o próprio caso Ah, de controle de constitucionalidade que se faz por intervenção federal. Então, esse assunto ele é estudado tanto em organização do Estado quanto lá em controle de constitucionalidade, né? É o controle de constitucionalidade em concreto, ou melhor, um controle de constitucionalidade concentrado em concreto. Porque geralmente se pensa, Fábio, que todo controle de constitucionalidade concentrado, ele se dá em abstrato. O controle de constitucionalidade concentrado, que se dá mediante representação interventiva, ele se dá em concreto, né? Daí se dizer, né, se guardar, que nem sempre o controle concentrado ele é em abstrato. Em regra, ele é em abstrato. Mas, em alguns casos, que é o caso da intervenção federal, o controle de constitucionalidade concentrado, ele se dá em concreto. E, para além de ser um resquício, é a própria intervenção federal, né? O controle de constitucionalidade que é operado nessa situação e que é operado mediante representação do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República representa perante o Supremo Tribunal Federal e, mediante o provimento do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República estará obrigado a decretar a intervenção. Essa intervenção, num primeiro momento, ela pode ser a chamada intervenção branda. Guarde isso. A intervenção branda, o que é? O presidente da República, mediante a suspensão do ato que está provocando a intervenção, se a tão só suspensão do ato resolveu o problema, então acabou ali, morreu. Não tem mais, não precisa ser feito mais nada. E isso se chama intervenção branda. Mas se a suspensão do ato não for suficiente, e nem todas as situações dá para se resolver com uma suspensão de um ato normativo, por exemplo, né? Mas se essa suspensão não for suficiente, avança-se para uma intervenção efetiva. E essa intervenção efetiva, ela vai se dar naquele Estado membro ou no Distrito Federal, nas matérias que forem necessárias ou como um todo, durante um prazo previsto, né, de antemão. Eventualmente será indicado um interventor e assim por diante, tá certo? Esse é o caminhar, é o passo a passo de uma intervenção. E guardando, meus amigos, aqui, as hipóteses de intervenção. Pode ser uma intervenção espontânea, pode ser provocada por solicitação espontânea de quem? Do presidente da República. Provocada por solicitação. Quem solicita? Os outros entes da federação do Poder Executivo e o Poder Legislativo, que se algum deles se verem violados, podem solicitar ao presidente da República que decrete intervenção. O Poder Judiciário, por sua vez, não solicita nada a ninguém, requisita. Isso é uma ordem para que o presidente da República decrete intervenção. E, por fim, nesses casos descritos aí na sua tela, né,
especialmente aí o artigo 34, inciso 6º ou 7º, acho que é 7º, que estão os chamados princípios constitucionais sensíveis. No texto da sua Constituição, o texto só vai até princípios, mas esse trecho a doutrina chama de princípios constitucionais sensíveis. Salvo engano, é inclusive uma nomenclatura proposta e admitida pelo professor José Afonso da Silva, né? Nosso queridíssimo constitucionalista, o maior do Brasil, né? Vivo, 97 anos. E, se eu salvo engano, isso veio dele, mas preciso averiguar, me ajudem nessa averiguação. O fato é que dentre as matérias que podem ser objeto de representação pelo Procurador-Geral da República destinadas ao Supremo Tribunal Federal, estão os princípios constitucionais sensíveis. Deem uma olhada aí no material de vocês. Então, vamos ver aqui um passo a passo desse procedimento que eu já fiz menção aqui em diálogo com o Fábio e com todos vocês, para que a gente tenha uma ideia de como que se opera uma intervenção. Primeiro, que a competência é exclusiva do presidente da República e está lá no rol de competências descritas no artigo 84. Segundo, o presidente da República ele faz uma consulta, uma prévia consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Não se preocupe se você não sabe do que se trata, em momento próprio nós vamos conversar a respeito desses conselhos. Por aqui, cabe apenas dizer que eles são, de fato, conselheiros do presidente da República. Quem decide, eventualmente, por uma decretação espontânea, por exemplo, é o próprio presidente da República. Então, eu vou tomar uma decisão importante, eu vou perguntar à doutora Helenira, vou perguntar à doutora Núbia, integrantes aqui dos conselhos da República, do Conselho de Defesa Nacional. Mas, no fim, a decisão é da presidência, né? Pega o conselho, mas não está vinculado a esse conselho. E aí, nessa intervenção, vai se especificar amplitude, tá? Como, por exemplo, essa intervenção que vivenciamos aí no Distrito Federal. É apenas relacionada à ordem pública, semelhante ao que ocorreu no Rio de Janeiro em 2018. Tá? Intervenção do Braga Neto, lá à época, era o interventor na área relacionada à ordem pública. Então, não necessariamente a intervenção vai tomar o Estado membro totalmente. Pode ser de uma área. Tem prazo para começar, para terminar, condições de execução. Tudo isso está previsto na Constituição. E, se for o caso, se for necessário, nomeia-se um interventor. Algumas situações não é necessário colocar, suspender ali o governador e colocar um interventor. Às vezes dá para fazer a intervenção com o próprio governador. Então, a nomeação de interventor não é algo obrigatório, mas geralmente acontece. Depois que o presidente decreta a intervenção, como eu fiz menção para vocês, é necessário que se faça um controle político. E esse controle político ele é feito pelas casas legislativas. No caso de intervenção federal, pelo Congresso Nacional. No caso de intervenção estadual em município, pela casa legislativa correspondente, que é a Assembleia Legislativa. E como tudo é muito urgente, isso precisa ser feito rapidamente, 24 horas, para que as providências necessárias sejam tomadas. Inclusive, se as casas legislativas estiverem em recesso, que foi o caso agora, né, há uma convocação extraordinária para que todo mundo compareça, ninguém vai pagar indenização por esse comparecimento extravagante, para que, então, a máquina volte a funcionar. O quórum de aprovação dessa intervenção, maioria simples, como lá na disciplina da intervenção não há previsão de maioria absoluta para aprovação, então, quando não há previsão de maioria absoluta, tudo mais se dá mediante aprovação de maioria simples, ou seja, os presentes para votação devem ser um número correspondente à maioria absoluta, mas a própria aprovação é maioria simples, né? Maioria relativa. Esses conceitos, maioria absoluta, maioria simples, imagino que todos vocês já saibam, mas se não souberem, também em momento oportuno, a gente vai conduzir isso aí com mais vagar. Maioria absoluta, né? Sempre a metade mais um considerado o todo. E maioria relativa, maioria simples, é a maioria dos presentes.
Para estar presente, para começar, para dar quórum, como se diz, precisa ter maioria absoluta, mas para aprovação, maioria simples. Como eu mencionei para vocês, se a suspensão do ato resolveu o problema, então não precisa de controle político, porque já resolveu o problema. E a isso se dá o nome de intervenção branda. Essa expressão você não vai encontrar na sua Constituição, mas a doutrina faz menção a isso, a chamada intervenção branda. O decreto suspendeu o ato que estava complicando as coisas, que estava colocando em xeque a autonomia daquele Estado-membro. Resolveu o problema? Então, pronto, não precisamos enviar para as casas legislativas. Agora, se essa suspensão é insuficiente, daí é necessário controle político. Controle político a ser operado pelas casas legislativas, mediante votação de maioria simples, nos termos do artigo 47 da Constituição. E outra questão aqui que a gente precisa ponderar é que intervenção federal não equivale a estado de defesa ou estado de sítio. São três quadros de anormalidade institucional, mas eles não são as mesmas coisas nem têm as mesmas implicações. Quando você vai ler lá adiante sobre estado de defesa, estado de sítio, e nesse mesmo canal aqui você vai encontrar, é a nossa última aula sobre organização do Estado dos Poderes, você vai ver que numa situação de anormalidade, de excepcionalidade, como se dá num estado de defesa ou num estado de sítio, mesmo os direitos fundamentais, eles podem ser restringidos, até porque não há direitos absolutos, nem mesmo o direito à vida, tá? Então, os direitos nessas situações, eles podem ser restringidos. Na intervenção federal, não é o caso. Não se restringe direitos fundamentais em intervenção federal. Os problemas podem ser resolvidos, descritos lá no artigo 34, eles podem ser resolvidos por outras vias, de modo a não restringir as liberdades individuais, os direitos fundamentais. E, avançando aqui, agora que entendemos sobre intervenção, só para eu vou aqui recapitular brevemente com você, porque pode ser que você ouviu tudo, mas você deve estar pensando assim, poxa vida, professor, será que tem como falar de novo? Só para para refrescar, e aí eu estou vendo isso aqui para ajudar em você, tá bom? Aí a gente fecha lá com a intervenção estadual, antes de passar para estadual. Então, a intervenção federal, guardando, para você não esquecer nunca mais, ela pode ser espontânea, vem do próprio presidente da República. E aí tem os casos na sua tela e vale aqui o frisar, gente. Não basta você guardar as modalidades de intervenção. Você precisa saber quais são as modalidades, o que provoca essa intervenção. Então, você precisa ir lá no artigo 34, ler o inciso 1º, ler o inciso 2º, ler o inciso 3º, entende? Você precisa fazer essa leitura para perceber, colocar cada coisa na sua casinha. Aqui eu estou dando para você um panorama geral. Então, intervenção federal, espontânea. O presidente da República decide, ninguém pediu, ninguém mandou. Ele decidiu espontaneamente. Provocada por solicitação. Há um pedido. De quem? Uma solicitação do outros entes do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo. Requisição vem do Poder Judiciário, é uma ordem. Tá? Então, nesse caso, ordenaram, não pediram, ordenaram ao presidente da República. E, por fim, no caso da intervenção federal, né, da intervenção nos Estados-membros, mediante representação do Procurador-Geral da República, e essa fração da matéria, como bem lembrou o Fábio, se comunica com o controle de constitucionalidade, é uma das hipóteses lá que se vê controle de constitucionalidade. O Fábio está com a mão levantada, inclusive. Pois não, Fábio? Aproveitar para tomar água aqui. O professor, mas essa assim, para o presidente da decretação da intervenção, ter a deliberação prévia desse Conselho da República, que fica meio confuso, porque a Constituição diz que compete primitivamente o presidente decretar intervenção, só que lá no artigo 90
fala que compete ao Conselho da República pronunciar sobre a intervenção. Para o presidente decretar, tem que ouvir antes do Conselho? Então, segundo a Constituição, para se observar a ordem, dever-se-ia ouvir o Conselho. Não quer dizer que isso sempre aconteça, tá, Fábio? Mas há uma previsão na Constituição que se faça uma consulta prévia. Isso que vem da consulta não é, como eu disse, vinculativo, é uma opinião, como faz o Ministério Público, por exemplo, num processo, e o juiz se inclina para a opinião do Ministério Público ou não. De certa forma, guardadas as devidas proporções, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional também dão a sua opinião. É melhor que assim se faça. Agora, se você disser assim, você acredita que o procedimento de intervenção ele ficará viciado porque não se ouviu os conselhos? A minha posição, não estará viciado. Por quê? Porque a posição do conselho não é vinculativa. Então, você, por prudência, ouve os conselhos. E, aparentemente, o melhor é se ouvir, como diz a Bíblia, na multidão de conselhos, a sabedoria. Se você vai observar ou se não vai observar, é outra história. Na minha forma de ver, considerada a natureza da manifestação dos conselhos, isso não representaria vício ao procedimento. A minha forma de ver. Agora, que é melhor que assim se faça, me parece que sim, é melhor que sejam ouvidos os conselhos, certo? Então, Beleza. temos aí as hipóteses de intervenção espontânea, ninguém me pediu, ninguém me mandou, provocada por solicitação, me pediram, provocado por requisição, me ordenaram, e provocada por representação do Procurador-Geral da República. Tá? Então, só para a gente guardar isso aí, o procedimento cabe a vocês fazerem a leitura reiterada dos artigos 34 a 36. Chegando aqui em intervenção estadual. A intervenção estadual é um espelhamento da intervenção federal? A resposta é sim. Por quê? Observa-se o princípio da simetria. Aquilo que ocorre em esfera federal tende a ser replicado em esfera estadual. Né? Há muito das constituições estaduais, inclusive no que toca à intervenção, que assim deve ser, que são normas de reprodução obrigatória. Então, aquilo que está lá na Constituição Federal é replicado conforme a realidade do Estado. Então, se na esfera estadual eu estou falando de presidente, na esfera federal eu estou falando de presidente da República, na esfera estadual eu vou falar de quê? De governador. Se na esfera federal eu estou falando de Congresso Nacional para fazer controle político, na esfera estadual eu vou falar de Assembleia Legislativa para fazer controle político. A União ela vai intervir nos Estados-membros ou nos municípios de território federal, já que o território federal, como a gente já disse em aulas anteriores, é uma descentralização administrativa territorial da União. Se assim o é, a União pode intervir em municípios, não nos municípios dos Estados-membros, tá? Não confunda. A União pode intervir em algum município? Pode. Em qual? No município de território federal. Hoje, nós não temos território federal. Nós já tivemos no passado. Além da União, dos estados, municípios, nós tínhamos territórios federais. Só que o território federal, ele não tem autonomia, como tem os entes federativos, ele é uma descentralização administrativa, tá? E ele pode ser dividido em municípios, o que difere, inclusive, nós já mencionamos, do Distrito Federal, que não pode ser dividido em municípios. O fato é que a intervenção federal ela pode ocorrer tanto sobre o Estado-membro, sobre o Distrito Federal e sobre os municípios de eventual território federal. Agora, quem faz intervenção em município de Estado-membro? O Estado. Então, se eventualmente Hortolândia precisar de uma intervenção, quem é que vai intervir? O Estado de São Paulo. E vai intervir como? Mediante decreto do governador estadual, vai ter um controle político da Assembleia Legislativa, e aí sim, eventualmente, tomara que nunca precise acontecer algo assim, haveria a intervenção
do município de Hortolândia. E nisso se observa um espelhamento, uma simetria entre o que acontece em esfera federal e o que acontece em esfera estadual. Então, aqui para você ver, tem o decreto interventivo do governador do estado, assim como tem lá do presidente, tem o controle político da Assembleia Legislativa, assim como tem lá o Congresso Nacional. E da mesma forma que lá, se a suspensão do ato, a intervenção branda, resolveu o problema, não vai precisar de controle político, aqui também é a mesma coisa. E se precisar fazer intervenção efetiva, essa sim vai precisar de controle político da Assembleia Legislativa. E se o caso, nomeação de interventor federal. Assim como acontece a nomeação na esfera federal, se for necessário também, na esfera estadual, haverá também um interventor para o município. Certo, gente? Então, isso é o que nós precisávamos guardar, aprender e que vimos nas últimas 3 aulas, contando a aula de hoje, a respeito da divisão espacial do poder. Lembre-se, nós vimos lá desde do que se trata o Estado brasileiro, né? A sua natureza, o que é o Estado brasileiro, quais são os elementos. Falamos sobre república, falamos sobre federação, formas de Estado, a condição de Estado laico. Na aula anterior, destrinchamos cada um dos entes federativos, a União, o lugar da União, as competências, o Estado, os municípios, o Distrito Federal, o que é esse ser chamado território federal. Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, essas aulas ainda estão disponíveis, então vai lá e assiste. As aulas bloqueadas são desde a aula 1 à aula 4. Ainda estão disponíveis da aula 5 à aula 8, e assim ficarão até o próximo domingo. Então, corra e se atualize para que a gente possa avançar bem. Hoje estamos na 9ª aula e terminando esse trecho relacionado à divisão espacial, tá certo? E que concluímos com o tema intervenção e avançamos para as questões, né? Vamos ver aí as questões, vamos ver como é que vai ser o desempenho de vocês, começando com uma questão de 2014. Lembrando que todas as nossas questões aqui ou são questões da própria OAB ou são questões de concursos pesados, magistratura, defensoria, procuradoria, Ministério Público, tá? Então, este é o momento aí de você se concentrar, fazer o seu bolão e fazer as suas apostas aí para ver como será o seu desempenho. Vou abrir aqui um pouco mais o quadro para ver mais gente. Com tela aberta, o Fábio, a Helenira, a Núbia, o Osmar. Tá? Fiquem à vontade aí para abrir a tela para a gente acompanhar com vocês. Primeira questão. Vou ler aqui e aí vocês podem se manifestar no chat, tá bom? Vou ficar aqui com o chat aberto para acompanhar com vocês. O Instituto da Intervenção, aqui, ó, bacana o Fábio ter pontuado, o Pontes Miranda, eu estou supondo que é relacionado aos princípios constitucionais sensíveis, né, Fábio? Isso. Tá, legal. Eu imaginei que fosse do professor José Afonso da Silva, porque quase tudo ele que inventou os nomes, mas que bom que você fez esse apontamento aí. Pontes Miranda, grande jurista, tem muita coisa dele, muita entrevista no YouTube, dizem que foi um gênio mesmo, né? Então acompanhe aí. Só não recomendo o curso de processo civil dele, que tem 60 volumes, né? Então, se você quiser ler direito civil ainda nessa vida, melhor escolher um outro autor. O Instituto da Intervenção é de extrema excepcionalidade, razão pela qual restam minuciosamente delineadas as hipóteses na Constituição. Assinale a opção que contempla, à luz da Constituição, hipótese correta de intervenção. E aí você percebe como que eles vão conectar com outros temas, inclusive de outras disciplinas. Letra A. O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando somente contratações diretas, sem a aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos. Nessa situação, poderá a União intervir no Estado para prover a execução de lei federal. Letra B.
O município Y, localizado no estado Z, não vem destinando nos últimos 6 meses o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção das escolas públicas municipais, sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza melhor ensino. Nessa hipótese, tanto a União quanto o Estado Z, à luz da Constituição, poderão intervir no município Y para garantir a aplicação do mínimo exigido da Receita Municipal na logística da manutenção. A intervenção, quando se dá no uso inadequado de receita relacionada à educação, é uma possibilidade. Agora, União pode intervir em município? Eis o dilema da letra B. Letra C. Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a decretação de intervenção independe de requisição judicial. Ou seja, sobre esse tema relacionado à ordem ou decisão judiciária, poderia o chefe do executivo promover intervenção espontaneamente ou ele dependeria de requisição judicial? Esse é o dilema da assertiva C. D. O município Z... Caramba, a chuva aqui engrossou. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? A chuva está aqui. C. Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a decretação de intervenção... Essa já li, né? D. O município Z, em razão de problemas orçamentários, em 2013, decidiu excepcionalmente, pela primeira vez na sua história, não realizar o pagamento da sua dívida fundada. À luz da Constituição, poderá o Estado W, onde está localizado o referido município, intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada. Dívida fundada é a prevista em orçamento para ser paga dentro de determinado período. Pelo visto, não pagaram em 2013. Isso seria motivo suficiente para uma intervenção? Vamos ver aqui as respostas. Osmar D, Fábio D, Ingrid sim, Fabi D. E a resposta é... Olha o que diz a letra D. O município Z, em razão de problemas orçamentários, em 2013, decidiu, excepcionalmente, pela primeira vez na sua história, não realizar o pagamento da sua dívida fundada. À luz da Constituição, poderá o Estado W, onde está localizado o referido município, intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada. O não pagamento da dívida fundada em um único ano enseja intervenção? Sim? Que está lá na Constituição. Deixa eu ver aqui com o artigo. Deixa eu ver aqui. Aqui também está super barulhento, viu, doutora Helenira? Deixa eu só abrir aqui para ver qual é o artigo. Professor, tinha Olha aí, entendido que o Fábio, Estado... Osmar, Professor, Fabi, artigo 34, inciso 5º, a linha A. Artigo 34, inciso 5º, a linha A. Olha o que diz. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para reorganizar as finanças da unidade da federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada por quanto tempo? Quanto tempo? 2 anos. 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Aqui na letra D, o examinador fez de tudo para você lembrar. Olha o examinador. Em razão de problemas orçamentários, em 2013, excepcionalmente, pela primeira vez. E aí, mesmo assim,
Vocês foram de D. Então, não é D, não é C. Mas aqui fala a União não intervirá. Oi? Aqui fala a União não intervirá, não o Estado. O município Z, em razão de problemas orçamentários, em 2013, decidiu, excepcionalmente, pela primeira vez, não realizar o pagamento. A luz do amparo poderá o Estado W, onde está localizado o referido município, intervir no ente Sim. menor para garantir o pagamento da dívida fundada. Tá, mas o inciso 5º, o senhor falou do artigo 34. O artigo 34 fala a União não intervirá nos estados. E o princípio da simetria, que a gente acabou de ver? Ah, tá. Né? Então, resta a letra A. O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando somente contratações diretas, sem aplicação da lei federal. Nessa situação, poderá a União intervir no Estado X para prover a execução de lei federal. Fábio, desolado. Como era, isso é o que mais tem. Você contratar sem ter ver a lei de licitações. Pois é. Pois é. Vamos lá. Próxima questão. O Estado alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências. À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado, tá? Doutora Ingrid Caroline, uma advogada, e a questionam se, nessa hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no Estado alfa. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Voltando, qual a hipótese? O Estado alfa deixou de aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências. Letra A. A intervenção federal da União no Estado alfa pode ser decretada espontaneamente pelo presidente da República. Letra B. A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que a autoriza é taxativo, não contemplando a situação narrada. C. A intervenção da União no Estado alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. D de dado. A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo de receita na educação nunca foi regulamentada. A hipótese é: o Estado alfa deixou de aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências. E aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo. Poder pode. Agora tem que ver se é de ofício ou requerimento. Por isso que eu digo para vocês, gente, esse artigo, embora sejam poucos artigos, do 34 ao 36, sobre esse tema intervenção, é um tema que cai muito, muito, esse tema intervenção. Então, vale a pena você ver ponto por ponto, com cuidado, com vagar, porque a grande possibilidade, olha o que eu estou dizendo, a grande possibilidade de cair uma questão sobre intervenção na sua prova. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, nessa época. Então, para que você responda essas questões, você vai ter que ir lá nos artigos e ver quais são as hipóteses de intervenção espontânea, as hipóteses de intervenção por solicitação, por requisição, as que dependem de representação do Procurador-Geral da República, certo? Como é o caso aqui, letra C, intervenção da União Estadual depende de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, são hipóteses descritas lá no próprio texto da Constituição. Deixa eu ver.
É isso. A última, para fecharmos aqui os nossos trabalhos de hoje. O município Alfa, situado no estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais. É curioso, só abrindo um parênteses, agora eu estou começando a enxergar de novo direito. Desde do colírio lá da tarde para o exame, agora que eu, de repente, começou a clarear. Enfim, vamos lá. Por isso eu até estou assim, ó, porque quando eu coloco o óculos, aí eu não enxergo nada mesmo, porque as pupilas estão dilatadas. Tudo bem. O município Alfa, só um desabafo. O município Alfa, situado no estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais de numerosos exercícios ao Tribunal de Contas do referido estado. Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim de tentativa de dissimular uma série de irregularidades administrativas, o governador do estado Beta encaminhou a questão à Procuradoria do Estado, a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. A Procuradoria de Beta, após análise da Constituição Federal, informou corretamente que o caso. Então, qual é o caso? O município Alfa, situado no estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais de exercício ao Tribunal de Contas para fazer a fiscalização. Né? E, ao assim fazer, isso poderia ensejar intervenção, né? Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim de tentativa de dissimular uma série de irregularidades, o governador do estado encaminhou a questão à Procuradoria do Estado, a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. Letra A. Não admite intervenção em Alfa, pois o fato de os municípios brasileiros serem entes federativos autônomos lhes garante total independência no trato de seus recursos, impossibilitando a ingerência de outros entes. Tá certo isso? Não. Pode ensejar intervenção federal no município Alfa, sendo que o presidente da República somente poderá vir a decretá-la após solicitação formal por parte do governador de Beta e o devido controle político pelo Congresso Nacional. O presidente da República entra nessa história de intervenção federal e de intervenção estadual no município? Não, né, gente? Não. Enseja a intervenção estadual por decreto do próprio governador de Beta, sendo referido o ato necessariamente dirigido, posteriormente, à Assembleia Legislativa de Beta para que realize o devido controle político. D. Admite a intervenção estadual no município Alfa, mas o governador somente poderá decretá-la após a devida e formal solicitação por parte da Câmara Municipal de Alfa, que deverá, em seguida, exercer o controle político do ato. Caramba, a Câmara Municipal. Você percebe que você só erra se você não tiver um conhecimento mínimo sobre intervenção? Você se dá conta disso? Você lê a assertiva e fala, mas peraí, onde que a Câmara Municipal entra aqui? Eu não lembro de Câmara Municipal, né, no procedimento. Você lê a letra B e fala, pô, mas estamos falando de intervenção estadual, o que o presidente está fazendo aqui? Você lê a letra A e fala, não, intervenção estadual é município, então o município tem que prestar contas para o Estado, faz parte. Por mais que tenha autonomia, mas tem uma escalada aí de distribuição de receitas e tudo mais. Aí, com essa, com uma leitura atenta, não tem como você não dizer, não, é letra C. Ainda que você não saiba exatamente, mas você se dá conta que as outras estão muito esdrúxulas. Tá? Então, letra C, enseja a intervenção estadual por decreto do próprio governador de Beta, sendo referido o ato necessariamente dirigido posteriormente. Então, está aqui, decreto da pessoa certa, chefe do executivo, controle político da Assembleia Legislativa, para que realize o controle. Ponto. Ponto. Então, gente, é saber o básico. A prova da OAB, o objetivo dela é ter ciência que você tem noção do mínimo a respeito do direito. Né? O estudo do direito ele não termina quando você passa na prova do OAB. Você precisa ser um estudante por toda a vida, independente da área que você optar dentro do direito, mas você vai precisar estudar para sempre. Daí a importância de gostar de estudar. Mas no exame da OAB, só depende de você. É metade da pontuação, né, na primeira fase aí.
e se você tiver o conhecimento mínimo, você tem grande chance de acertar as questões. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Assim a gente conclui essa parte de visão espacial do poder. E aí amanhã a gente começa com separação dos poderes, poder geral, depois a gente vai ver processo legislativo, muita coisa boa aí para frente. Tá bom? Um abraço, bom descanso, bom trabalho, bons estudos, enfim, seja o que for que você vai fazer agora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.